Hoje nós temos a última edição do quadro Viver Bem de 2024. Vamos falar sobre as resoluções de ano novo, a finalização de um ano e as expectativas que nós temos para o ano que está por vir, metas e sonhos que a gente deseja realizar. Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a psicóloga Rucélia Godoy. Rucélia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Rucélia, existe uma espécie de nostalgia ao final de cada ano, né? É aquele momento em que fazemos uma avaliação de tudo que aconteceu, né? De tudo que aconteceu ao longo do ano de 2024, por exemplo, e a gente começa a repensar, né? Se esse ano valeu a pena, se eu consegui atingir as minhas metas, os meus objetivos. Vale a pena fazer essa reavaliação ao final de cada ano? É o encerramento de um ciclo, né? Exatamente. É sempre muito importante que essas reflexões ocorram. Na verdade, essas reflexões elas deveriam ser uma constante em nossa vida. Porém, devido a diversos fatores, a própria questão, né, do dia a dia atribulado, muitas vezes a gente não faz isso. Então, o final do ano acaba sendo um momento muito propício, né? E o que é importante? A gente pensar naquilo que realmente nos fez bem, que nos fez felizes, que nós entendemos como conquistas, mas também é importante nós pensarmos naquilo que nós gostaríamos que fosse diferente, como uma oportunidade de fazer algo diferente para o próximo ano, né? E além de tudo isso, nós devemos pensar naquelas condições que nós tivemos ao longo do ano, né? Então, assim, qual foi a realidade que nós tivemos e o que nós fizemos com isso? Principalmente para a gente não ficar se comparando com as demais pessoas, porque nunca nós teremos as mesmas condições que o meu colega de trabalho, que o meu irmão, que os meus pais, que o meu marido. Verdade. Se chegamos ao final de mais um ano, temos também a expectativa de um ano todo que está por vir. Estabelecer metas e quem sabe até fazer aquela listinha de desejos é algo positivo, Rucélia? Eu acredito que é realmente essencial que a gente pare e pense, né, em objetivos, em planos, em sonhos. Porque muitas vezes é isso que nos faz sair de casa para fazer coisas que às vezes a gente não gosta muito, porque existe um objetivo naquilo. E é importante que a gente tenha metas a curto, médio e longo prazo. Então, né, o que eu quero fazer, como eu quero estar daqui a 3 meses, no meio do ano, no final do ano e daqui, por exemplo, a 5 anos. E essas metas a longo prazo, por exemplo, daqui a 5 anos, muitas vezes elas já têm que ter algumas tarefas sendo feitas em 2025, né? E é importante também que a gente pense em prioridades, porque é óbvio que a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente gostaria de fazer na vida no próximo ano. Então, essa eleição das prioridades é muito importante. E em meio às reflexões que o encerramento de um ano de ciclos nos trazem, nós vivenciamos ainda a expectativa. No meio disso tudo, Rucélia, tem a ansiedade, aquele medo de enfrentar novos desafios para muitas pessoas. Como lidar com todas essas emoções juntas nesse final e início de ano? Eu acho que a expectativa é uma coisa que todo ser humano possui, né? Nós, enquanto seres humanos, somos seres desejantes, nós temos muitos desejos. Seres humanos que estão vivos e saudáveis têm isso. Muitas vezes o nosso receio é da frustração. Então, o que a gente faz? Muitas vezes nós fazemos de conta que não temos expectativas para não sofrer a frustração de não realizá-las. Mas isso não é um bom caminho, né? O melhor seria a gente, na verdade, ter uma flexibilidade, né? Então, sim, eu tenho sonhos, eu tenho expectativas, eu quero isso, mas eu também, pode ser que não aconteça, né? E, além de tudo, a gente precisa pensar, né, que existe... enfim, diversas questões que são realmente diferentes e que têm imprevistos. E a ansiedade, ela faz parte da vida. A gente não deve evitá-la, né? A gente deveria pensar e o que ela quer dizer, em que mensagem ela nos traz, porque inclusive pode ser um caminho para a gente pensar o que precisa ser mudado, pode ser o início de uma mudança na nossa vida. Então nós precisamos aprender a lidar muito com as nossas emoções, né? Sejam elas ditas boas ou ditas ruins. E é esse o caminho que eu imagino que seja o ideal para 2025. As emoções existem, precisamos equilibrá-las, né? Eu acredito também que a gente pode deixar como mensagem
mensagem nesse momento a importância de cuidarmos da nossa saúde. O quadro é sobre isso, ao longo do ano falamos sobre saúde, tanto do corpo quanto da mente, o que é fundamental para que a gente tenha um bom ano, não é, Ruceli? A gente precisa cuidar do todo. Exatamente. Muitas vezes, quando nós colocamos metas, planos, às vezes a gente acaba se dedicando muito a apenas uma área da nossa vida. Então, a questão profissional, financeira, bens, né, aquisições, e isso, na verdade, nós temos que pensar realmente, né, em lazer, em cuidados pessoais, em convívio com a família. Então, isso tudo precisa estar dentro dessas metas, desses objetivos, para que a gente viva de uma forma saudável. Eu acho que é, acima de tudo, que a gente não deixe o medo ou a ansiedade nos paralisarmos, né? Que não nos paralise, mas que tudo isso nos impulsione a conquistarmos o que a gente deseja nesse ano que está por vir. Exatamente. Tá certo, então sobre as resoluções de ano novo, eu conversei com a psicóloga Rucélia Godoy. Rucélia, muito obrigada mais uma vez, foi a nossa convidada ao longo do ano, encerrando o quadro com a gente em 2024, portas abertas para 2025, para voltarmos a conversar. Com certeza, temos esses planos, né, de estar aqui novamente sempre que precisar. Obrigada, Rucélia. Obrigada.